Boa noite, pessoal. Que nessa noite que Deus criou para mim, para você, ser o Espírito Santo dele, nos dê a sua paz, nos dê o seu amor, nos dê a sua graça, nos dê a sua paciência, né? Nos dê o fruto do Espírito Santo, né? Que está em Gálatas 5, né? Que o Espírito Santo traga entendimento à nossa mente nessa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja derramada nos vossos pensamentos nessa noite, né? Graça e paz, irmã Bianca, né? Eu não vou poder falar com todos, porque senão o tempo é curto, mas a todos que estiverem aqui agora, é mais uma live surpresa, né? Mas a todos que estiverem me ouvindo, me assistindo aqui agora, sejam bem-vindos, né? E eu creio que foi o Espírito Santo que me trouxe, que te trouxe aqui nessa noite, e ele tem uma palavra para o seu coração. E está aqui em Colossenses, você que está com sua Bíblia manual, com sua Bíblia virtual, né? No tablet, ou no celular, ou no notebook, ou no computador, abra e vamos ler junto comigo. Eu quero deixar uma palavra nessa noite que está na Escritura em Colossenses, capítulo 1, versículo 21, né? Que diz assim: a vós também, que noutro tempo eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou. Eu não sei você, mas eu já passei por isso, né? Eu creio que muitas pessoas já passaram por isso. Vem tantos pensamentos, vem mais pensamentos ruins em nossa mente do que bons, não é assim? E nós só imaginamos, né? Só pensamos coisas ruins e pensamos até mal de Deus. É pesado essa palavra, né? Eu acho pesado a gente pensar mal de Deus, né? Nós, quando pensamos mal de Deus, nós ficamos tristes, ficamos angustiados, ficamos desanimados, né? Quando pensamos mal de Deus, nós ficamos fracos na fé. Quando pensamos mal de Deus, ficamos tristes, né? Às vezes nós nos condenamos, nos punimos, às vezes nós nos culpamos, né? Às vezes nós achamos que Deus, porque nós, no momento de tribulação, né? No momento de aflição, de perseguição, nós agimos dessa forma. E às vezes nós pensamos: será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Mas a palavra de Deus te diz nessa noite que se nós tivéssemos blasfemado contra o Espírito Santo, nós não teríamos esse sentimento de arrependimento, de tristeza. Então, se nós ficamos tristes porque decepcionamos a Deus, porque murmuramos, reclamamos, porque pensamos mal de Deus, é porque a presença do Espírito Santo está conosco. Porque se a presença do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. E o Espírito Santo é o próprio Espírito do Senhor Jesus, é o próprio Espírito do Pai dos céus, né? Os três são um, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Lá em 1 João fala que 3 testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E 3 testificam na terra: o sangue, a água e o Espírito Santo. E em Romanos 8 diz que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas.
E nessa noite o Espírito Santo está falando contigo, comigo, que isso que você pensou, que você imaginou de Deus, que você culpou Deus, que você falou mal de Deus, foi na sua fraqueza. Foi uma fraqueza sua. Claro que você não fez premeditadamente, com certeza. É porque Deus conhece os nossos pensamentos. Deus nos sonda e nos conhece, e Ele sabe que nós todos nascemos da origem do pecado. Que todos nós fomos concebidos pelo pecado. E por nós termos a natureza carnal, né? Porque é todo um processo. Todos os dias, na casa de Deus, né? Ou nas redes sociais, né? Ou através de amigos, né? Ou em grupos, nós estamos construindo a nossa mente. E é uma construção diária, através da palavra de Deus, pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele revela a nós a palavra de Deus. O Espírito Santo fala da vida eterna. O Espírito Santo, ele fala do Senhor Jesus. O Espírito Santo, ele nos dá os dons que está em 1 Coríntios. Ele nos dá o fruto dele, né? É um Espírito só que bebemos. Não tem 2, nem 3, nem 4, 5 Espíritos. É um Espírito só. Quando o Senhor Jesus Cristo estava na terra, o Espírito do Pai estava com ele. Ele falou, eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê ao Pai. Né? E hoje, lá em João, fala que o Espírito Santo glorifica ao Senhor Jesus. Lá em João diz que o Espírito Santo não fala dele próprio. Fala do Senhor Jesus. Então, quando você vê, né, alguém falar do Espírito Santo e não fala do Senhor Jesus, e não glorifica o Senhor Jesus, tem uma parte na Bíblia que diz para nós pedirmos discernimento de espírito a Deus. Porque se você ouve alguém falar que diz que tem o Espírito Santo, mas não fala do Senhor Jesus, não exalta o Senhor Jesus, não fala da palavra de Deus, não é o Espírito Santo. Porque os três trabalham juntos, os três são um, né? E o Espírito Santo, ele glorifica o Senhor Jesus. Lá em João, Jesus falou que o Espírito Santo viria, não ia falar dele mesmo, mas ia falar do Senhor Jesus. Então o Espírito, quando Jesus estava na terra, ele glorificava ao Pai, ele falava do Pai. E hoje o Espírito Santo fala do Senhor Jesus. E aqui está dizendo, a voz, estou repetindo, Colossenses 1 capítulo 1, versículo 21. A vós também que no outro tempo eres estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más. Porque as nossas obras são más. Nós, às vezes, nós não queremos assumir isso, né? Como lá em Romanos, o Espírito Santo usou o apóstolo Paulo para dizer que não havia bem nenhum dentro dele, dentro de nós. Que não há bem nenhum. Que aquilo que ele não queria fazer estava nele, porque o pecado habita na nossa carne, né? E essa palavra em Romanos, né? Romanos capítulo 7, fala isso, né? Romanos 7 diz assim. Eu não ia ler Romanos 7, eu estava lendo Colossenses, mas o Espírito Santo me lembrou para falar em Romanos 7, que se encaixa, né? Junto com essa palavra em Colossenses, que a nossa mente era inimigo de Deus, era inimiga de Deus, né? Em Colossenses fala que os nossos pensamentos, que é o nosso entendimento, era inimigo de Deus. E muitas das vezes nós blasfemamos contra Deus, mas a palavra de Deus diz que a blasfêmia contra o Filho tem perdão, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem. E o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Lá em Lucas fala, eu não vou dizer o capítulo, versículo nessa noite, mas se você depois quiser me chamar num direct, eu vou te explicar, né? Lá em Lucas fala que a blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuir a obra de Deus ao diabo e a obra do diabo a Deus. Lá em Lucas, quando o Senhor Jesus estava expulsando demônio, curando os enfermos, muitos disseram que o Senhor Jesus estava expulsando por Belzebu, por príncipe dos demônios. E o Senhor Jesus falou o quê? Reino dividido não subsiste.
Como pode o Satanás expulsar o próprio Satanás, que é o mesmo diabo, que é o mesmo demônio, que é o mesmo dragão, que está lá em Apocalipse, que é a mesma antiga serpente? Reino dividido não subsiste. E o Senhor Jesus disse que ele expulsava os demônios e curava os enfermos pelo Espírito Santo. Aí alguém pergunta assim, e aquela passagem que diz que não expulsaram o demônio no meu nome, curar enfermos, e o Senhor Jesus falou para trás de mim que eu não vos conheço? Mas nós temos que ler o texto e o contexto. Nós temos que ler toda a Escritura. Nós não podemos pegar versículos isolados para aplicar. Se você observar, naquele mesmo capítulo diz, expulsaram o demônio em meu nome, curaram os enfermos, mas praticaram a iniquidade. Mas o Senhor Jesus, não, ele continua hoje no Espírito Santo, usando pessoas para curar enfermos, para expulsar demônios. Mas ali, aquela parte, está dizendo que aquelas pessoas que, eu estou repetindo, expulsaram o demônio no nome de Jesus, curaram enfermo para trás de mim, que eu não vos conheço, o Senhor Jesus falou, está dizendo, porque praticou a iniquidade. O que é iniquidade? Injustiça, é o iníquo. E injustiça é pecado, mas quem opera as maravilhas, os milagres, é o Espírito de Deus, que é o Espírito do Senhor Jesus. Não é o homem que opera milagre, não é a mulher que opera milagre, não é o ser humano que opera milagre. Quem opera os milagres é o Senhor Jesus, através do seu Espírito que ele deixou aqui na terra conosco, pela palavra dele. Sem fé é impossível agradar a Deus. E pela fé é que nós agradamos a Deus. Noé agradou a Deus porque ele andou na fé. Abraão agradou a Deus porque ele andou na fé. Se você olhar Hebreus 11, todos que agradam a Deus é porque andam por fé. Quem não anda por fé não agrada a Deus. Nós só agradamos a Deus quando andamos por fé. Então, olhe, ler a Escritura, a palavra de Deus, também é por fé. Quando nós pensamos mal de Deus, culpamos a Deus, né? É para pensarmos assim? Não. É para agirmos assim? Não. Mas o Espírito Santo de Deus nos conhece. O Espírito Santo de Deus sabe que somos fracos, que somos limitados, que nós morremos pela fé, né? Nós estamos mortos pela fé, mas nós estamos aguardando a redenção do nosso corpo, né? O Espírito Santo usou o apóstolo Paulo para dizer que ele morria todos os dias, a natureza velha, a natureza do velho homem Adão, para que entre a natureza do novo homem, que é o Senhor Jesus, criado para a santidade do céu. Então, todos os dias, a nossa mente está sendo construída, a natureza de Cristo, do Filho de Deus na nossa mente, nos nossos pensamentos. Por isso que muitos chegam na casa de Deus e desistem, né? E saem logo, porque quer que seja tudo assim, no estralar do dedo, no piscar e fechar de olhos. Só que Deus veio nos dar, fazer uma promessa. Que promessa? Lá em 1 João fala, a promessa da vida eterna. A promessa da salvação. Deus não quer só nos dar essa vida aqui na terra. Deus também quer nos dar a vida no céu. E o pecado afasta nós de Deus. A palavra de Deus em Romanos 3, 23 diz que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Mas Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo, porque toda a humanidade estava separada do Pai, divorciada do Deus Pai. Mas o Deus Pai enviou o Deus Filho para nos resgatar para Ele novamente, né? É como está escrito aqui, ó, no mesmo Colossenses, que eu li só o versículo 20. Eu li o versículo 21, desculpa. Mas no mesmo versículo 20 diz assim, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. E o versículo 22 diz, no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis diante de Deus. Então você nessa noite que está com... Porque ao mesmo tempo que nós pensamos mal de Deus, nós nos sentimos culpados, nós nos sentimos condenados, nós nos sentimos punidos, não é assim? Mas a palavra de Deus nessa noite está dizendo que isso é a natureza do velho homem Adão. Mas o velho homem Adão foi morto no corpo de Cristo na cruz do Calvário. A palavra de Deus diz que o nosso corpo foi morto para a lei de Moisés no corpo de Cristo. E que uma pessoa
Deus pega algo do casamento do marido com mulher na terra para falar sobre ele. Deus fala que uma mulher só está livre do marido, pela lei do marido, quando o marido morre. E Deus quis falar isso com ele, com a igreja, com nós. Que o próprio Deus morreu para que nós fôssemos livres da lei dele, de Moisés. Para que a gente fosse daquele que ressuscitou dentre os mortos, o Senhor Jesus. Porque, como eu estou repetindo, toda a humanidade foi divorciada do Deus Pai, porque todos pecaram. Eu estou repetindo para ficar na tua memória. Mas o Deus Pai enviou o Deus Filho para me resgatar e te resgatar de novo, da morte eterna para a vida eterna. Porque toda alma pecou, todas as almas pecaram. O nosso espírito também. Mas Deus, o Pai, enviou o Deus Filho. Ele se fez culpado no nosso lugar. Ele sendo sem pecado, justo, perfeito, santo. Ele se fez pecador no nosso lugar. Ele se fez injusto no nosso lugar. Ele foi punido. O Pai fez o Filho ser punido, condenado no nosso lugar. Para nós não sermos condenados. Para nós não sermos culpados. Então a palavra é pela fé. Muitas pessoas, depois que pensam mal de Deus, o diabo bota o que na mente? Tira a tua vida. O que é que o diabo diz na mente? Sugere. Você não vê o diabo, ele é espírito. Porque o espírito do diabo também é espírito, só que é homicida, veio para roubar, matar e destruir. Mas o Senhor Jesus é Espírito Santo, que veio para te dar vida na tua mente, nos teus pensamentos, no teu coração. O Espírito Santo veio para nos dar vida dentro de nós, e vida em abundância, transbordante, vida dentro de nós, para a vida eterna. E o Senhor Jesus, ele veio resgatar eu e você do cativeiro espiritual, das prisões espirituais. O Senhor, o Deus Pai, enviou o Deus Filho para nos resgatar das prisões na nossa mente, das cadeias em nossa mente, do cárcere em nossa mente. Porque a nossa mente, como nós nascemos todos, desde Adão e Eva até o último que vai nascer, nasceu da origem do pecado, foi concebido do pecado, então a mente está o quê? Oprimida. A mente está escrava. A mente está pecaminosa, que é a alma. A alma é o sangue, é a mente, né? Corpo, alma e espírito. E o Espírito Santo, ele fala com o nosso espírito. E toda a alma pecou. E o Deus Pai veio resgatar a nossa consciência. Porque a nossa consciência, por causa do pecado, ficou inimiga de Deus, né? Não foi pela nossa vontade. Foi pelo pecado. Mas o Senhor Jesus, eu estou repetindo, ele assumiu o teu pecado, o meu pecado pela fé. Ele tirou o domínio do pecado de nós. Ele tirou a força do pecado. Ele tirou o poder do pecado, que é o diabo, que é a morte. Lá em Hebreus 2 fala que Deus aniquilou aquele que tinha o império da morte, que é o pecado, que é o diabo, na morte dele na cruz do Calvário, para sempre e eternamente. Aí muitos de nós dizemos assim, como é que o pecado está morto se o pecado está aí? Mas Deus tirou a força do pecado. Deus tirou o domínio do pecado, que é do diabo, né? Se você usar a palavra de Deus, se você usar o nome do Senhor Jesus, os demônios vão ser expulsos. As enfermidades vão sair. E esse mal que te perturba na tua mente vai sair quando você usar o nome de Jesus Cristo. Não é o nome meu, o nome seu, porque o nome nosso de homem nenhum, de mulher nenhuma faz nada, mas o nome de Jesus Cristo pode tudo. O nome de Jesus Cristo, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. Então creia na palavra de Deus. Os demônios são expulsos pela palavra de Deus. Os enfermos são curados pela palavra de Deus. E a palavra de Deus está escrita aqui, o Espírito Santo usou homens para escrever as escrituras. Mas a palavra de Deus não é só o que está escrito aqui. Aqui, Deus diz que se fosse para escrever a Bíblia, o mundo não daria. É muita coisa para falar de Deus, né? Mas é a palavra que sai da boca de Deus. E Deus continua falando através da sua palavra escrita e através da sua boca, porque o nosso Deus é vivo, o nosso Deus é real, o nosso Deus, ele nos carrega, o nosso Deus, ele nos consola, o nosso Deus tira a tristeza do teu coração e te alegra nessa noite, porque Jesus é alegria,
Jesus veio nos dar alegria dentro de nós. Jesus veio nos dar contentamento dentro de nós. Jesus veio nos dar vida dentro de nós. Jesus veio nos dar liberdade dentro de nós. A liberdade em Cristo. Cristo é sem pecado, o Espírito Santo é sem pecado. Os três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são sem pecado, são um. São justo, perfeito. Então, o Espírito Santo traz alegria dentro de você, né? Então, aqui está dizendo, que eu estou repetindo em Colossenses capítulo 1, versículo 21, que nós antes éramos inimigos do entendimento pelas nossas obras más, mas que o Senhor Jesus nos reconciliou a sua consciência, a sua mente a Deus, né? Através do sangue dele, porque o sangue do Senhor Jesus purifica todos os nossos pecados. O sangue de Jesus nos lava de todo pecado. O sangue do Senhor Jesus Cristo, né? O sangue do Senhor Jesus Cristo, ele nos lava de todo pecado, né? Então, o sangue de Jesus te purifica a tua mente, os teus pensamentos, o teu coração. A palavra de Deus diz que ainda que o homem interior se corrompa, mas o interior se renova de dia em dia. O homem interior é a nossa mente, é a nossa consciência. Então, que nessa noite a tua consciência, a tua mente, o Espírito Santo traga à memória a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que nos lava, que nos purifica. Nós somos vivificados pela palavra de Deus. E aqui, em Romanos, né? Em Romanos 7, diz assim: que não há bem nenhum dentro de nós, né? Romanos 7 diz que não há bem nenhum dentro de nós. Eu não vou ler tudo aqui, você anote aí no seu caderno, na sua agenda, né? É bom que você vá ler todos os versículos, está em Romanos 7. Que não há bem nenhum dentro de nós, né? E quando nós reconhecemos que não há bem nenhum dentro de nós, nós ficamos aquebrantados, ficamos humildes, ficamos simples, e aí Deus opera. Porque Deus não resiste a um coração aquebrantado. Deus não resiste a um espírito aquebrantado. Porque lá em Isaías 53 diz: o Espírito do Senhor estava sobre o Senhor Jesus para pregar a boa notícia, que é o evangelho da paz. Aos quebrantados de coração, aos contritos de coração, para libertar os oprimidos, libertar os presos espirituais, libertar sua mente das prisões espirituais, que não deixa você dormir, que não deixa você tomar um café direito, que lhe oprime de dia e de noite. Lá em Isaías 53 fala sobre isso. Anote aí, lê todos os versículos depois. E o Senhor Jesus veio para libertar nossa mente da opressão, para libertar a nossa mente da escravidão. Porque quando nós não conhecíamos a palavra de Deus, não conhecíamos o Senhor Jesus, a nossa mente era escrava. Escrava do pecado. Escravo desse mundo. Escravo dos desejos da carne. Mas hoje, quando nós conhecemos a palavra de Deus e recebemos o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente salvador da nossa alma, ele derramou o seu sangue, que é a alma dele na morte, para salvar a nossa alma. Para salvar a nossa alma da morte eterna e nos dar o espírito de vida eterna, né? Ele tirou o espírito de escravidão de nós, que escravizava a nossa mente, os nossos pensamentos, e nos deu o espírito de adoção de filhos e filhas de Deus, que podemos clamar: Abba, Pai, meu Pai. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. E através do Senhor Jesus, Ele é o caminho que nos leva ao Pai. Como eu falei no início, nós todos estávamos divorciados do Pai, separados do Pai. Mas o Pai enviou o seu Filho Jesus Cristo para nos reconciliar a Ele novamente. Então, por isso a palavra de Deus diz que quem negar o Filho, o de Deus, que é o Senhor Jesus, diante do Pai, vamos ser negados. Mas se nós confessarmos o Filho de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, diante do Pai, nós vamos ser confessados, absolvidos, porque só através do Filho de Deus, o Senhor Jesus, é que nós somos resgatados ao Pai. Não tem outra porta, não existe outra porta para chegarmos ao Pai.
Não existe outra porta para termos acesso ao Pai. O Senhor Jesus é a única porta. E quando nós batemos na porta em oração, aleluia. Quando nós batemos na porta em oração, no Antigo Testamento, a antiga aliança se rasgava as vestes para mostrar o estado de miséria. Mas hoje, na nova aliança, no novo concerto, nós rasgamos os nossos corações em oração. Nós lamentamos em oração as nossas misérias em oração. Nós chegamos diante de Deus em oração, como está no Pai Nosso. Entra no teu quarto, fecha a porta e fala em secreto que o Pai ouve. Rasga o teu coração, fala tudo com Ele. Porque Deus é o nosso psicólogo, Deus é o nosso psiquiatra, Deus é o nosso tudo, Ele é a nossa ciência, a nossa sabedoria. O Senhor Jesus é o grande rei, o Senhor Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Senhor Jesus Cristo é a água viva que desceu do céu, o Senhor Jesus Cristo é o pão vivo que desceu do céu, o Senhor Jesus Cristo é a vida que nós precisamos. E quando nós pecamos contra Deus, nós ficamos fracos na fé. Quando nós pensamos mal de Deus, quando nós largamos Jesus, nós ficamos fracos, debilitados, sem forças, porque só através do Filho de Deus a força vem para nós. Só através do Senhor Jesus Cristo a coragem vem para nós. E nessa noite Deus está mandando o Espírito Santo enviar essa palavra de encorajamento para você de fé. Eu não preciso ter nada para Deus operar. Você não precisa ter nada para Deus operar. Sabe o que é que eu e você precisa? Da fé, só isso. Se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós vamos mandar esse monte passar daqui a colar e ele vai passar. Então eu e você, nós vamos atravessar pela fé, acreditando na palavra de Deus. Nós temos que voltar a nossa mente à palavra de Deus. Ao primeiro amor é a palavra de Deus. Quando nós, no início da nossa fé, nós conhecemos a Deus pela palavra e nós ficamos como uma criança, regozijados, felizes, alegres, encantados, Nós falávamos de Jesus para todo mundo, não era assim? Nós pegávamos de Jesus, que às vezes o povo dizia que a gente estava fanático, não era assim? O povo às vezes dizia, você está fanático, você está fanática, porque era uma alegria tão grande dentro de nós. Nós não tínhamos vergonha de falar de Jesus, não era assim? Nós não tínhamos... A palavra de Deus não está encoberta, ela está descoberta. E hoje, depois de muitos anos na fé, cadê aquela criança novamente? Porque a palavra de Deus diz que nós não temos que ser meninos e meninas, mas nós temos que tornar nossa mente como criança, inocentes, puros. E com o tempo a gente perde aquela inocência. Mas a inocência que Deus quer para pregar o evangelho. A inocência que Deus quer para levar o evangelho da paz. O evangelho é da paz. Jesus é príncipe da paz. Lá em Isaías 9 diz isso. Príncipe da paz, maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, Deus forte. O evangelho é da paz. Será que eu e você está levando essa paz para as casas, para as pessoas? Porque muitos, como eu estou repetindo, muitos de nós nos perdemos na palavra, tropeçamos na palavra, Mas nessa noite Deus está resgatando nós para a palavra de novo. Voltarmos ao primeiro amor é voltarmos à palavra. É comermos a palavra novamente, é meditarmos na palavra novamente, é desejarmos, é anseiar pela palavra, é se apaixonar pela palavra. A palavra é o Senhor Jesus. Nós devemos de novo voltar a navegar na palavra de Deus novamente. Descansar na palavra de Deus. Porque tudo é pela palavra. Lá em Mateus, quando o Senhor Jesus curou a sogra de Pedro, ele falou que os enfermos são curados pela palavra. Mas lá em Hebreus também diz que a palavra é misturada com a fé. A palavra tem que ser misturada com a fé. Com o Espírito Santo. É o Espírito Santo que move as águas. A água é a palavra. Os três certificam na terra: o sangue, a água e o Espírito Santo. Quem move a palavra é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o óleo que desce do céu. É por isso que lá em Atos 2, Jesus derramou do Espírito Santo sobre toda a carne.
Temos que ter a palavra, mas temos que ter o Espírito Santo, porque o Senhor Jesus disse para recebermos ele, mas também recebermos o Espírito que gerou ele no ventre de Maria, que foi o Espírito do Pai do céu que gerou Jesus no ventre de Maria. Temos que receber o Senhor Jesus, mas temos que receber o Espírito Santo, aquele que gerou Jesus no ventre de Maria. Porque é o Espírito Santo que move a palavra de Deus. É o Espírito Santo, aleluia, essa que dá a palavra. Porque se nós profetizarmos a palavra sem o Espírito Santo, nada acontece. Por isso que muita gente profetiza a palavra e nada acontece, porque profetizou simplesmente em ler. Mas nós temos que profetizar pelo Espírito Santo. Porque os pensamentos do Espírito Santo não são os nossos pensamentos. A palavra de Deus lá em Isaías diz que os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. Sabe por quê? Porque os pensamentos do Senhor são mais altos do que o nosso. Os pensamentos nossos, nós desejamos tantas coisas, nós pensamos tantas coisas, nós projetamos tantas coisas. E Deus quer que a gente projete, sim, mas que não fique estribado nos nossos projetos, que não fique estribado no nosso conhecimento, porque o nosso conhecimento é limitado, os nossos pensamentos são limitados, mas os pensamentos de Deus são ilimitados. A nossa mente é limitada, mas a mente de Cristo é ilimitada. E o Espírito Santo usou o apóstolo Paulo para dizer que nós devemos ter a mente de Cristo. E quem tem a mente de Cristo tem o Espírito de Cristo. Que quem tem a mente de Cristo, estou repetindo, tem o Espírito de Cristo. Então nós temos que todos os dias construir a nossa mente, a imagem e a semelhança do Filho de Deus, aquele que nasceu para a santidade, o novo homem criado para a santidade é o Senhor Jesus. E nós temos que nos despir do velho homem Adão, da velha natureza carnal, que já foi morta com Cristo pela fé na cruz do Calvário, e nascer a nova natureza de Cristo, da nova aliança, do novo concerto, porque o concerto do Antigo Testamento foi transitório, a aliança do Antigo Testamento foi transitória, foi passageira, carnal, a aliança do Antigo Testamento foi carnal, a aliança da nova aliança do Novo Testamento é espiritual, é eterna. A glória da antiga aliança era transitória, mas a glória da nova aliança é eterna. E Deus quer que nós tenhamos a glória dele dentro de nós. E a glória de Deus. Aí você pergunta, ô pastora, mas por que tanta coisa não acontece em sua vida? Às vezes falta coragem. Deus nessa noite também está falando comigo. E o Espírito Santo está falando comigo também nessa noite. O que falta em mim e você é coragem, porque a fé Deus já nos deu. A fé quem dá é o Senhor Jesus, ele é autor e consumador da nossa fé, né? E a partir de hoje eu decidi, eu aqui, Alexandra, né? A andar por fé, né? A declarar, né? A sermos valentes na fé. Deus não quer que a gente seja valente na carne, não. É valente na fé, é ousado na fé. Deus não quer que a gente use a carne, Deus quer que a gente use o Espírito, está escrito lá em Gálatas capítulo 5, né? Que quando nós cumprimos a obra do Espírito Santo, que é o fruto do Espírito Santo, cumpriu a lei, porque quem ama não pratica a obra da carne. Quem ama perdoa, quem ama não mata, quem ama cumpre os mandamentos, observa se não é. Quem ama faz tudo por amor, e o amor cobre a multidão de pecado, né? Quem muito ama, quem muito perdoa, muito ama. Então o amor é de quem? É do Senhor Jesus. Não há bem nenhum dentro de nós, está lá em Romanos 7. Nós julgamos as pessoas, mas não há bem nenhum dentro de nenhum ser humano, está escrito em Romanos 7. Então, aquilo que você tem, eu não tenho, né? Mas aquilo que eu tenho, você não tem. Um precisa do outro, nós todos precisamos um do outro e todos dependemos unicamente de Deus. Ele é a fonte inesgotável. Deus é a fonte inesgotável que nunca se esgota. E ele diz lá em Jeremias 18, desce a casa do oleiro, o oleiro é Deus, e nós, né, nós somos o vaso. E quando nós descemos na casa do oleiro em oração, batemos na porta em oração, ele abre a porta, porque ele diz, né, que se batermos, tem uma passagem na Bíblia que diz que tinha uma mulher que tinha uma causa na justiça e ela batia na porta do juiz iníquo, e aquele juiz injusto não temia a Deus nem aos homens, está escrito. Mas de tanto aquela mulher importunar na porta daquele juiz iníquo, aquele juiz que não temia nem a Deus nem aos homens, julgou a causa daquela mulher. E logo em seguida você observa que Deus fala assim, e eu, que sou justo, cetro de equidade,
cetro de verdade é o trono de Deus. Não vai julgar a tua causa, que tu clama de dia e de noite. Persiste, batendo na porta em oração. Insiste, batendo na porta em oração. Porque a palavra de Deus diz que se um filho pedir ao pai terreno um ovo, um pão, um peixe, o pai da terra sendo mal, dá boas dádivas aos filhos, está escrito isso. E que se vós pedirdes o Espírito Santo, o Pai vos dará o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos liberta. O Espírito de Deus nos transforma. O Espírito de Deus nos aquebranta. Porque é o Espírito de Deus, eu estou repetindo, eu falei no início, fala do Senhor Jesus. O Espírito Santo revela a palavra. O Espírito Santo nos dá os dons, nos dá o fruto. O Espírito Santo trabalha dentro de nós. É o Espírito Santo que constrói a obra de Deus dentro de nós. É o Espírito Santo que constrói a obra de Deus dentro de nós. E a obra de Deus é crer no Filho de Deus, é crer em Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que quando a gente crê no Senhor Jesus, nós não somos condenados. Mas quando nós cremos, quando não cremos, somos condenados. Mas quando cremos no Filho de Deus, no Senhor Jesus, somos livres da condenação, somos livres da punição. Então, é por fé, né? É por fé que nós alcançamos a vitória. E você nessa noite alcançou a tua vitória pela palavra que foi ministrada. Porque a palavra de Deus é mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes. A palavra de Deus, ela penetra a nossa alma, o nosso espírito. A palavra de Deus, ela penetra a nossa junta e a nossa medula, né? A palavra de Deus, ela é apta para discernir a intenção do nosso coração. A palavra de Deus é espírito e vida. E desde já eu já vou anunciar, né? Deus nos deu o ministério, né? O ministério do Espírito Santo. Deus dá ministério a várias pessoas, né? Mas Deus nos deu um ministério independente, né? Uma igreja, para nós, ele confiou a obra dele em nossas mãos, porque a obra é de Deus, né? E logo, logo nós vamos estar reinaugurando a igreja aqui, né? O templo, porque está fazendo uma pequena sala, né? Para colocar crianças. E está meio bagunçado, né? Mas assim que terminar, eu vou estar marcando os dias de culto, o horário do culto, né? Para nós todos, é aqui em Feira de Santana, né? No bairro Santo Antônio dos Prazeres, Rua Boa Fé, né? E por enquanto está em construção, mas logo, logo ainda não botou a placa, mas nós vamos estar botando a placa, né? É a Igreja Santidade da Fé, Jesus Cristo é o Senhor. E logo, logo vamos estar na rádio, em Feira de Santana, pregando, ministrando, né? Eu e meu esposo somos pastores, né? E logo, logo vamos estar aí, né? Anunciando mais e mais, porque já estamos nos últimos dias, né? Há 2000 anos atrás, o Senhor Jesus falou, né? Que já era o fim. Imagine agora. Mas a nossa sede em Jesus não pode parar. A nossa sede em Jesus tem que permanecer. A nossa sede no Senhor Jesus tem que continuar, né? A nossa sede em Deus tem que permanecer. Não podemos deixar de ter sede do Senhor Jesus, porque ele disse: quem tem sede, vem a mim e beba da água viva. Ele falou para aquela mulher, no tanque de Jacó, no poço de Jacó: se tu soubesse quem estava aqui, te daria água viva para beber, né? Então, o Senhor Jesus tem água viva para nós, né? A água viva, a água que transforma o nosso interior, os nossos pensamentos, a nossa mente, né? A paz do Senhor Jesus para todos vocês, um abraço, né? Minha filha entrou aí, né? Benjamin, né? Irmã Lília, né? Irmã Bianca, né? Várias pessoas que eu não mencionei o nome, né? Mas é desse jeito. E é tudo improvisado aqui, né? E minha filha não tá aqui, né? E eu tô aqui fazendo essa live ao vivo. E eu não sei nem como é que eu vou fechar aqui, que é ela que faz para mim, né? Ela que fecha aqui, minha filha que encerra a live, né? E ela não tá aqui nessa noite para, eu não sei, ela tem que me mostrar aqui como é que eu vou encerrar aqui, que para mim é tudo novo, né? Tecnologia nova. Eu vou fazer 50 anos de idade agora em maio. Então é tudo, é claro que tem pessoas na minha idade que é tecnológico, mas eu não me esforço muito. Quando a gente se esforça, a gente consegue. Mas eu não me esforço muito para essa área tecnológica, né? Cada um na sua área, na sua função, né? E
Eu tenho que ver aqui como é que eu vou fechar, né? Não sei se vocês, só para descontrair, não sei se vocês perceberam que eu tô com óculos diferente, que antes o meu óculos era só para perto, né? E ficava assim. E agora eu comprei um óculos, né? Diferente, né? Para perto e para longe, né? Multifocal. E antes era só para perto, né? Quem percebia ficava assim, né? Só para descontrair, para a gente rir um pouco, porque nós choramos, mas nós também rimos. Nós ficamos tristes, mas nós nos alegramos. Não é assim. Ou seja, nós temos altos e baixos, não é? Mas o que bom, passamos no deserto, mas também passamos nos pastos verdejantes, não é assim? Mas que no deserto nós possamos dar glória a Deus. E no pasto verdejante também que nós possamos dar glória a Deus. Porque lá em Gênesis, Abraão ficou no deserto. Ló escolheu os pastos verdejantes, não foi assim? Mas Abraão disse, se Deus for comigo no deserto, eu prospero no deserto. Então, se Deus for contigo, aleluia, glória a Deus. Se Deus é contigo, onde você estiver, você vai dar fruto, você vai prosperar. Eu sinto a presença de Deus. Crê em Jesus. Não aparte o teu coração do Deus vivo. A palavra de Deus diz, não aparte o teu coração, os teus pensamentos do Deus vivo. Se apartou por um pouco de tempo, porque às vezes o nosso pensamento se afasta de Deus, não é assim? E Deus nos entende, como está lá em Romanos, né? Nem a peste, nem a fome, nem a nudez, nem o povinho, nem a tribulação, nem os principados, nem a potestade, nem o porvir, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então eu quero te dizer nessa noite que existe tribulação, existe, está lá em Romanos, existe dificuldade. Eu estou orando sim, viu? Eu estou orando sim e vou continuar orando, irmã Bianca, viu? Pode ter certeza, você é ungida do Senhor, é escolhida do Senhor, viu? E o que esperam no Senhor, né? Renovarão as suas forças, está lá em Isaías. Correrão como águia, né? E o Espírito Santo vai abrir a mente sua e de todos. O Espírito Santo é que abre o nosso entendimento, né? Para a gente aprender tanto o espiritual como o material, né? O Senhor Jesus, toda a plenitude de Deus está sobre ele. Ele é Deus. Lá em Hebreus, capítulo 1, diz, o Pai falando sobre o Filho. Ó Deus, tu és Deus e o teu trono subsiste para sempre. Jesus é a rocha que Moisés falou para dar água, né? Lá em Atos Apóstolos 7, depois leia lá, fala que Jesus era o anjo que estava lá na congregação com Moisés, né? Porque no Antigo Testamento o nome de Jesus não foi revelado, mas cá na Nova Aliança o mistério que estava oculto foi revelado a nós, né? Então, receba a graça, é por graça. Não é por mérito, não é por obras. A salvação é pela graça, é de graça. Foi Jesus que conquistou a salvação, que é de graça para a minha vida e para a tua vida. Então, olha, por isso que ele falou para Paulo, a minha graça te basta. Por quê? Porque não é... Paulo, olha o que Paulo praticou, vou orar também, né? Glória a Deus, irmã Lília, a vitória é certa. O Espírito Santo vale usar muito lá, né? Com certeza, né? O Espírito Santo, porque a palavra de Deus diz, abre a boca que eu encho, não te preocupe com o que vai falar, que é o meu Espírito que fala. O que Deus quer de nós, né? Irmã Lídia, minha amiga, né? Minha irmã abençoada, né? O Espírito Santo vale usar assim, né? Porque nós vamos continuar orando, porque o povo de Deus não pode parar de orar. Lembra o que, quando Pedro estava preso por causa do evangelho, aquelas mulheres e os homens estavam em casa, unânime em oração por Pedro, aleluia. E o anjo do Senhor, Deus enviou, Deus dá ordem aos anjos e abriu a cadeia e Pedro saiu, aleluia. Deus tem propósito em tudo. Nós não podemos parar de orar. A oração é como incenso nas narinas de Deus. Lá em Apocalipse diz que a oração é como incenso. E nós temos que orar sem cessar. Está lá em Tessalonicenses, orar sem cessar. Jejum e oração. Deus não muda. A palavra não muda. Nós mudamos, mas Deus não muda. Né? Então vamos continuar orando, jejuando, resistindo os desejos da carne, agradando a palavra de Deus, né? Amando a Deus sobre todas as coisas e amando o próximo como a nós mesmos, né? E todos juntos, todos nós juntos, vamos continuar orando juntos, porque a oração do justo pode muito seus efeitos. Nós estamos justificados pelo Senhor Jesus, é pela graça, é de graça. Então, não é por obras, não é por mérito, a salvação é de graça. É pelo Espírito da graça. O Senhor nos deu isso. Olha que maravilha.
Só os profetas do Antigo Testamento tinham direito ao Espírito Santo, não era assim. E hoje, Jesus, há 2000 anos atrás, ele rasgou o véu, que é a carne dele de cima a baixo, e nos deu do seu Espírito. A palavra de Deus diz que nós temos um tesouro no vaso de barro. Olha que maravilha. O tesouro é o Senhor Jesus Cristo, é o Espírito Santo, né? Num vaso de barro que somos nós, um vaso tão frágil, um vaso tão simples, que qualquer coisa chora, qualquer coisa quebra, mas se quebrar na mão do oleiro, ele pega os cacos, nós somos caco entre os cacos, e ele não joga fora os cacos, aleluia. O Espírito Santo está falando com alguém nessa noite, ele não joga os cacos fora, nós jogamos os cacos fora e não damos valor, mas você tem valor. Você é uma alma preciosa para Deus, nós temos valor para Deus. Você pode não ter valor para algumas pessoas, mas para Deus você tem um imenso valor. O valor da tua alma. Jesus, ele morreu por nós, ele deu a vida por nós, porque você tem valor. Nós temos valor. Então não perca a sua vida, não tire a sua vida, porque Jesus deu a vida por você, né? Nós não precisa ter bens materiais para ter valor, não. É o valor da alma. É o valor da alma, porque Deus está com os ricos e Deus está com os pobres. Deus está com os pequenos e Deus está com os grandes. Deus está com o mendigo e Deus está também com o rico. Olha o Lázaro e o mendigo, né? Lá em Lucas fala do mendigo e de Lázaro. O Lázaro era cheio de chagas, né? Comia as migalhas que caía da mesa do seu Senhor, mas os anjos do Senhor, quando ele morreu, levaram ele. Então, olha, os mendigos são de Deus, todos são de Deus, pequenos, grandes, pobres, ricos, né? Todos, Deus criou todos para a sua glória e para a sua honra, e o nosso valor está na nossa alma. E a sua alma é de Deus, todas as almas são de Deus, e você tem valor. Nós temos valor, né? E é desse jeito, né? E vamos fazer uma oração final, você e eu aí, juntos, vamos fazer uma oração para encerrarmos, né? E nós vamos encerrar, e eu creio que o Espírito vamos pedir a Deus, né? O Espírito do Senhor Jesus, né? Para estar sobre você, né? Ou seja, alguém me perguntou assim, pastora, só quem é batizado no Espírito Santo que fala em línguas. Outro dia a gente vai conversar muito, eu logo vou abrir lives para nós interagirmos, para perguntas e respostas, né? Porque é bom tirar dúvida, mas eu acho que dá tempo de falar. Olha, depois você lê 1 Coríntios, capítulo 12, se eu não estiver enganada, que fala dos dons espirituais, que é muito extenso aí, se eu ficar aqui a noite não vai dar. Mas olha, a língua é um dom, certo? Como o dom de maravilhas, lá em 1 Coríntios, depois leia capítulo 12, são vários dons que o Espírito Santo de Deus nos dá. E a língua é um dom. E lá em Atos 2, fala que aquelas pessoas indoutas foi batizada com o Espírito Santo, mas eles falaram a língua dos homens, porque eram pessoas lá que tinham pessoas de todos os países lá em Jerusalém, e aqueles homens eram indoutos, não tinham estudado, não tinham ido para a universidade aprender o idioma, a língua, e o Espírito Santo começou a falar ela em língua de natural de todos aqueles lugares para pregar a palavra de Deus. Mas nós vamos outro dia, me chame num direct em particular que eu vou conversar, certo? Sobre isso, porque é muita coisa, é extenso a mensagem, para eu não falar a palavra isolada aqui. Claro que é o Espírito Santo que dá o dom de língua, certo? Quem dá o dom de línguas é o Espírito Santo. Pode ter certeza disso, é maravilhoso falar em línguas, porque a palavra de Deus diz que a língua edifica a nós mesmos, né? É maravilhosa, paz Senhor, Imanê, de saudades. Então, amém, né? O Espírito Santo nos dá o dom de língua. E é maravilhoso falar em língua, né? É maravilhoso falar em línguas. Claro, é maravilhoso. Edifica a nós mesmos. A palavra de Deus diz, lá em 1 Coríntios, que, agora, se alguém estiver falando, é bom que haja intérprete na igreja, para interpretar aquela língua. Porque o apóstolo Paulo, porque alguém me perguntou, estou respondendo rápido aqui, o apóstolo Paulo disse que ninguém falava em língua como ele, e ninguém tinha revelações como ele, mas ele preferia falar 5 palavras com inteligência, com entendimento, porque ele disse que o que fala em língua
não edifica a igreja, certo? Edifica a si próprio. Mas o que fala a profecia, a palavra de Deus, edifica a todos, certo? Então eu estou repetindo, falar em línguas é um dom do Espírito Santo, é maravilhoso, é bom buscar o dom de línguas, mas eu estou repetindo, edifica a nós mesmos. Mas eu estou repetindo, entendeu? O apóstolo Paulo ele disse que ninguém falava em língua como ele, ninguém revelava como ele, mas ele preferia falar 5 palavras com entendimento. Porque, entendeu? Aqui eu estou falando com entendimento. Todo mundo está entendendo aqui, não é? Mas se eu começar a falar em língua aqui, vocês não vão entender. Só que é o Espírito Santo que faz a gente falar em língua, né? Mas se houver intérprete, pode falar sim, porque tem pessoas que têm o dom de língua e tem o dom da interpretação. Já tem pessoas que não buscam, tudo é a busca, certo? Tudo é a busca. Está escrito lá em 1 Coríntios 12, em Romanos também, que nós devemos buscar os melhores dons, né? Claro que tem gente que pede todos os dons a Deus, é a medida da fé. E Deus dá de acordo à necessidade, né? De acordo nós usarmos, porque o dom é para usarmos, né? O dom é uma ferramenta para trabalhar. O dom não salva, é ferramenta de trabalho, né? Para nós usarmos na obra de Deus, para nós trabalharmos na obra de Deus. É o ministério do Espírito Santo, para edificar o corpo, né? São vários membros, um corpo só, e Cristo é a cabeça do corpo. Mas vamos fazer uma oração para encerrarmos. Guarda essa palavra em teu coração, viu? Pai dos céus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu entro em tua presença. Deus vivo, eu entro no trono da graça, pelo sangue da nova e eterna aliança, pelo Espírito eterno, pelo nome de Jesus. Senhor Jesus, perdoa os nossos pecados de pensamento, de mente, de coração, porque é como o Senhor falou na cruz do Calvário, Jesus. Pai, eles não sabem o que dizem. E até Estevão como pecador, Jesus, quando ele foi apedrejado ali em Atos dos Apóstolos. E Saulo, na época, estava ali, que é Paulo. E Estevão falou, Pai, recebe o meu espírito, mas não imputa a ele os pecados. Então, Deus, que a gente venha ter, Jesus, esse coração do Senhor. Nos dá, Jesus, os teus pensamentos. Nos dá, Jesus, a tua mente. Nos dá, Jesus, o teu amor. Para que a gente venha amar como o Senhor ama, Jesus. Porque só o Senhor, Jesus, pode fazer nós amarmos. Porque o Senhor é o amor de Deus, Jesus. E Estevão ali, quando estava sendo apedrejado, que disse, não imputa a eles os pecados, ele estava com o Senhor no coração, Jesus. Porque ninguém fala dessa forma, porque geralmente, Jesus, quando outras pessoas nos caluniam, praticam mal contra nós, nós queremos nos vingar. E Estevão, como pecador, ele deixou um exemplo ali de não se vingar, porque a vingança pertence só ao Senhor, Deus. E que a tua palavra diz lá em Mateus que se nós não perdoarmos o nosso próximo, o Senhor não nos perdoa. E lá em Mateus, Senhor Jesus diz que assim como o Senhor nos perdoou, nós devemos perdoar. Porque o amor é perdão. E a tua palavra diz, Jesus, se alguém bater em nossa face, nós temos que dar outra face. E que não devemos perdoar só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então, Jesus, que o teu Espírito, Jesus, esteja em nossos corações, meu e o do teu povo. Que o teu Espírito, Jesus, venha a quebrantar o meu e o coração do teu povo, Jesus, para andarmos em santidade, porque sem santificação não veremos o Senhor. Para nos aquebrantarmos, para nascermos de novo, a nossa mente, o nosso pensamento, o nosso coração, nascer da água do Espírito Santo, a nova natureza. Para que o teu Espírito Santo, Jesus, venha, Senhor, a cada dia renovando a nossa mente, o nosso pensamento, fazendo nós ouvir e praticar a tua palavra. Que a gente não venha ser só ouvinte, Senhor, mas que nós venhamos ser ouvinte e praticante. Como o Espírito Santo usou o apóstolo Paulo para falar com Timóteo, para ele cuidar da doutrina que ele pregava, para salvar ele e aos outros. Que o Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo, porque geralmente nós que o Senhor nos chamou, nos deu os dons para pregar, às vezes nós queremos ser melhor do que o outro e nós não somos, Senhor. Às vezes nós queremos ser superior do que os demais e nós não somos, Jesus. Nós somos iguais a todos, Jesus. E que nós venhamos amar com o teu amor, Jesus. Que nós venhamos, Senhor Jesus, perdoar como o Senhor perdoou. Que nós venhamos, Jesus, entender, suportar, como em 1 Coríntios capítulo 13, porque o teu amor tudo suporta, o teu amor tudo entende, tudo compreende, e o teu amor é puro. O teu amor, Jesus, é puro. E o teu amor
mais forte do que a morte. E o teu amor, Jesus, é benigno, é bom, é compassivo. Então, Jesus, que o Senhor possa derramar do teu Espírito Santo, Senhor, sobre os pensamentos, a mente de todos. Que o Senhor possa cumprir a tua palavra em Atos dos Apóstolos 2, na vida de muitos, que de muitos já foram cumpridos. Claro que o Senhor cumpriu a palavra já. Mas eu estou querendo dizer, Senhor, porque muitos já receberam aquela palavra, mas outros não, Senhor. E que aquele, Senhor, que ainda não recebeu a tua palavra da promessa do Espírito Santo, lá em Atos 2, receba a tua palavra e seja batizado com o Espírito Santo e com fogo. E receba o renovo, e receba a paz, o amor. E que o teu Espírito Santo, Jesus, traga a cura para aqueles que estão precisando de cura. Traga a libertação para aqueles que estão precisando de libertação. Traga, Senhor, salvação. Que o teu Espírito Santo traga reconciliação. Porque como está escrito em Colossenses, que eu ministrei nessa noite, em capítulo 1, versículo 21, assim como o Senhor se reconciliou consigo mesmo, Jesus, pelo teu sangue, por nós, que haja reconciliação entre os irmãos, entre as famílias, que haja reconciliação, Senhor. Um abraço a todos, fica com Deus, um beijo, um abraço, né? E fiquem com Deus, amém? Eu vou tentar aqui fechar aqui, eu falei minha filha não está aqui, né? Vou tentar fechar aqui, Jesus, mas acho que eu vou conseguir, né? Vou tentar encerrar aqui, que minha filha não está aqui, né? Boa noite, a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Fiquem com Deus. Me diz aí, Bianca, onde está esse botão de encerrar aqui? Eu estou procurando aqui, eu não estou achando. É naquele xizinho lá? Um botão de encerrar. Jesus, onde é que está esse botão de encerrar aqui, que eu ainda estou aqui? É, no X lá em cima. Pronto, irmã Lília. Glória a Deus. Beijo e abraço. Eu estou aprendendo e vocês vão me ensinando a ser tecnológica. Glória a Deus. É no X, né? Vou botar o X, vou apertar aqui no X. Tem certeza que deseja encerrar seu vídeo ao vivo? Amém.